Vocês viram a Petrobras derretendo na bolsa com a discussão sobre pagamento ou não de dividendos extraordinários, certo? Mas o dinheiro não vai para lugar nenhum. Para onde está indo esse dinheiro? Esse é o tema do Ligando os Pontos de hoje. Sejam muito bem-vindos. Assim como tem o ditado, né, de que o poder abomina o vácuo, ou seja, rei morto, rei posto, o dinheiro também abomina. O dinheiro nunca vai para lugar nenhum. Pode ser a crise que for, o dinheiro não some. Quando todos os mercados derretem, o dinheiro foi para outro lugar, ele não desapareceu. Então, às vezes a bolsa derreteu e ele foi para o ouro. As pessoas compraram ouro. Ou ele foi para o dólar. E no caso da Petrobras é a mesma coisa. A empresa já perdeu mais de 70 bilhões em valor de mercado nos últimos dias, por conta de declarações e discussões sobre o pagamento ou não de dividendos extraordinários. E a nossa investigação aqui, a nossa pesquisa mostra que esse dinheiro está indo muitas vezes para outras petroleiras aqui no Brasil. Acho que o que aconteceu, né? Se a gente for traçar uma linha do tempo, você tem o que a gente falou no último Ligando os Pontos, né? Das declarações do presidente da Petrobras, você tem um balanço que ele veio sem os dividendos extraordinários. Eu acho que é importante diferenciar que não é que a Petrobras vai parar de pagar dividendos, ela vai parar de pagar os dividendos extraordinários que o mercado já dava como... Já tinha como Exato. certo. Mas eles são extraordinários, é que não eram, é que o nome continuou, mas eles... Ele é feito só quando tem um excedente de lucro, né? Uhum. E aí a tese do presidente da Petrobras é que esse lucro vai ser investido, só que o mercado ele ficou muito chateado. No mínimo. O mercado não fica chateado, ele vende e ele compra. A tese é clara. Ninguém fica triste com isso. As pessoas vendem e falam, beleza, não vai pagar dividendo extraordinário que eu estava esperando, então não vale a pena ter esse papel, eu vou vender. Ninguém fica triste, cara. Ninguém fica triste. Para com isso. Mas o que é muito bom o JP Morgan, ele fala que foi uma quebra de confiança, parece tipo assim. Se fosse traído, sabe, foi uma quebra de confiança dentro do relacionamento com a diretoria, essa falta de dividendos. Eu acho muito bom. Ao mesmo tempo, sim, o mercado vende. Viúvas dos dividendos. Agora, tem um caso, a gente falou na semana passada, no Ligando os Pontos, da declaração do Jean Paul Prats, né, o presidente da Petrobras, que falou que a Petrobras poderia parar de pagar dividendos para investir em transição energética e que os investidores entenderiam. E aí, quando ele deu essa entrevista, já muita gente foi lá e vendeu o papel, a ação caiu pra caramba. Depois disso, eu publiquei, né, notícia, análise sobre o tema. A gente publicou no Ligando os Pontos, lá no Monitor do Mercado, tem várias informações sobre o tema também. E depois disso, a comunicação da Petrobras mandou um e-mail e falou que não tinha nenhuma decisão tomada sobre o pagamento de dividendos. E que isso era por especulação, deixando a entender, né, que isso era especulação do mercado e que não tinha nenhuma decisão tomada. E 4 dias depois disso, saiu o balanço dizendo que não haveria o pagamento de dividendos extraordinários. Ou seja, quem interessa ficar falando, olha, o presidente disse que não vai ter, depois a assessoria vai lá e diz que não está tomada a decisão, 4 dias depois vai lá e diz que está tomada sim. Para que esse jogo de aparece aqui, esconde ali? A quem que isso é bom? Sabe? A quem que isso interessa? Na minha visão aí, puramente pessoal, isso só interessa a quem está especulando e ouvindo os recados do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, nas entrevistas que ele dá. Então ele dá a entrevista, já deu o recado ali. Quem vendeu Petrobras lá, quando ele deu o recado, e mesmo que a assessoria tenha dito que não tinha nenhuma decisão tomada, se deu bem de recomprar essas ações 2 semanas depois, 1 semana depois, quando elas foram para a lona, quando saiu a decisão efetiva e oficial de não pagar os dividendos extraordinários. Quem fez um short, né, que você entra vendido na ação, e com isso pode ganhar bastante quando ela cai, quem fez um short em Petrobras quando o Jean Paul Prats deu esse aviso, pode lucrar bastante. Agora, quem compra para ser sócio, quem compra como investimento de longo prazo, essa pessoa ganhou o quê? Mais um banho de insegurança desnecessária, porque a decisão, inclusive, está indo e voltando agora.
Então, a quem interessa esse discurso trocado, esse discurso móvel, eu não sei, mas não é ao investidor que leva a sério ser sócio de uma empresa na Bolsa. E seguindo essa linha do tempo, né, você tem o balanço, aí depois do balanço ainda rolou discussão sobre o conselho, se ele ia aprovar ou não ter dividendos. Depois saiu no Globo que ia ter um fundo de investimentos que ia ser para onde ia o dinheiro dos dividendos extraordinários. O BTG falou que aquilo era maluquice, nas palavras dele. E aí você tem o BTG dizendo que é inviável, mas na prática, do dia 7 para cá, as ações da Petrobras, para cá para o dia 13 no caso, do dia 7 para cá, as ações da Petrobras caíram 10%. E todas as petroleiras estão subindo, enquanto o petróleo não teve grandes variações que justifiquem, né? É o que você falou, o dinheiro, ele se mexe. O Bradesco, quando ele falou de Petrobras, ele falou que, do balanço da Petrobras, ele falou que essa insegurança iria levar os investidores estrangeiros a escolherem outras petroleiras. Não só aqui no Brasil, mas também no mundo inteiro, né? Não é como se só tivesse o Brasil de opção para eles. Essa é a chamada rotação setorial, né? Você, investidor, que quer apostar na extração de petróleo no Brasil, você, ao ver a Petrobras despencando, ao ver incertezas em relação ao futuro da Petrobras, você começa a rotacionar, que o pessoal fala no mercado de ações, a rotacionar seus investimentos. Com isso, você escolhe petroleiras menores, porque é impossível uma petroleira maior do que a Petrobras, mas são as chamadas Junior Oils, ou petroleiras juniores. Aqui a gente tem claramente 3 altas nos dias de baixa da Petrobras, que são as altas da Prio, que é a antiga PetroRio, a 3R Petroleum e a PetroRecôncavo. A Prio, que é ali ligada ao Nelson Tanuri, e a PetroRecôncavo, que tem ligação com o Daniel Dantas. Então são empresas de grandes empresários brasileiros, muito conhecidos pelas atuações ali no mundo dos investimentos, no mundo financeiro, e que estão ficando atraentes para os grandes investidores, já que a Petrobras está ficando cada vez menos atraente para os grandes investidores. Se for subir o gráfico, a Prio subiu 11%, né, nesse período que a Petrobras caiu 10%, e a PetroRecôncavo subiu 6,5%. Vem depois de balanço também, isso também é uma ressaca dos balanços deles, eles também têm um mérito próprio. Bom balanço de produção, né? Não é porque a Petrobras caiu que elas estão subindo, não é necessariamente uma ligação direta, mas dá para ver que você tem uma fuga, né? Inclusive, no dia que a Petrobras soltou o balanço, né, no dia seguinte, no dia 8, se eu não me engano, foi uma tirada muito grande de investidores estrangeiros da Bolsa Brasileira. Sim. Né? Não foi uma saída enorme e das recordes do Brasil, porque isso, tiraram para repensar o que iam fazer com esse dinheiro. Não tiraram já mirando para outras. Mas é interessante se pensar que o tamanho, nesse caso, é documento, sim. Porque quem tira $1 bilhão de reais da Petrobras não faz cócegas, ou mal faz cócegas no preço da empresa, porque o valor de mercado da Petrobras é de 400 e tantos bilhões de reais. Então não faz diferença para o valor da empresa. Mas se esse 1 bilhão migra para uma petroleira junior como a PetroRecôncavo, ele vira 1/6 do preço da empresa, do valor de mercado dela. Então, essa migração ela é muito mais significativa para as petroleiras juniores do que para a Petrobras, no caso. O dinheiro que sai da Petrobras dói um pouco nela, mas se ele entra numa petroleira menor, ele faz muito sucesso nessa petroleira menor. A participação é muito grande do acionista que entra com os volumes semelhantes ao que tinha na Petrobras. E não é porque os nomes não são tão famosos, né, que não são empresas que têm uma produção muito solidificada no mercado. A Prio, a PetroRecôncavo, você não escuta até você escutar, né, sobre... se você não mexe com o mercado financeiro, raramente você vai pensar nelas como petroleiras. Uma opção. Mas são empresas que soltam resultados muito bem estruturados, né? Você tem diversas instituições recomendando compra, então não é como se você estivesse investindo numa small caps, né? Eu acho que é essa. São small caps. Mas pelo tamanho. Exato, mas não é o sentimento de risco, né? De small caps. Empresas obscuras para o investidor. Elas têm
obrigação de abrir muitos dados e tem os dados muito abertos, muito analisados, né? E trabalham num setor defensivo também, né? Que, querendo ou não, você tem uma operação mais prática de oferta e demanda dada dentro do mundo, né? Então, acho que faz uma diferença, né? Do que você só colocar como uma empresa de tecnologia aleatória. Que tem um produto muito diferente, não. É petróleo, todo mundo vai consumir petróleo, vai ter para quem vender, e é isso. Muito bom. Que é a própria tese do BTG, né? Para manter a recomendação de compra da Petrobras. Só o BTG e o Goldman Sachs mantiveram a recomendação de compra. E a tese do BTG é que a Petrobras não vai parar de fazer dinheiro. Que no dia porque que ela não vai parar de vender petróleo. Que no dia que mudar muita coisa no conselho, no dia que mudar a estrutura, no dia que mudar a legislação, que eles repensam. Mas enquanto isso, ela vai continuar fazendo dinheiro e os dividendos, que não são extraordinários, para eles já está suficiente para manter a recomendação de compra. São dividendos o bastante e crescimento bastante. É 13% a previsão deles, se eu não me engano, para o ano que vem, só de dividendos normais, né? Sem contar os mimos, os extraordinários, que não eram mimos e se tornaram mimos. E dividendo não é necessariamente o que você mais quer numa ação. O dividendo é quando a empresa fala: eu prefiro que você use esse dinheiro do que eu não tenho o que fazer com essa grana. Então, se a empresa tem um plano claro de investimento e que você enxerga para esse dinheiro fazer mais dinheiro ali dentro, excelente. Então, que bom que não estão pagando dividendos. O problema é esse jogo de incerteza. É falar, o governo pediu para não pagar, o governo pediu para pagar, o conselho não quis pagar, mas o presidente quis pagar. Assim não dá. Assim não tem como você seguir adiante sendo sócio de uma empresa que você não sabe quais são os planos dela. A transparência é essencial para o mercado financeiro. E eu queria puxar a atenção, já que a gente estava falando da Prio, que tem um ponto que eu coloquei aqui listado, que ela captou agora no fim de fevereiro 2 bilhões de reais emitindo debenture. Debenture é tipo título de crédito. Então, ela captou 2 bilhões, está com dinheiro no bolso e está farejando o M&A o tempo inteiro. Essas empresas estão passando por um momento de consolidação de mercado. Consolidação é você não está mais pulverizando, você está consolidando. Porque a Petrobras estava com o plano de vender, né, vários poços próprios. As refinarias, sim. E aí os poços da Petrobras voltaram para o caminho da Petrobras. Ela não quer mais se desfazer de ativos porque o plano de desinvestimento era do outro governo, era do governo Bolsonaro, Paulo Guedes. Hoje ela está com a visão de manter os poços. Então essas empresas que estavam ali com dinheiro no caixa ou botando dinheiro no bolso para comprar poço da Petrobras, agora elas estão comprando entre si. Então, existiu ali esse momento em que elas estavam capitalizando para fazer foco em compra de poços novos ou poços da Petrobras, e agora estão fazendo compras entre si. A PetroRecôncavo e a 3R Petroleum já estão entrando, né, na possibilidade de fazer um M&A entre elas, uma fusão entre elas. A Prio está com esse dinheiro no caixa e está olhando outros poços. Tem analista que aponta há um tempo já o interesse dela no campo de Peregrino, lá na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, que é um campo que hoje está com outra empresa e ela tem interesse em puxar para si. E está com dinheiro no bolso. Então, é um setor que está passando por consolidação e quem estiver bem posicionado vai beber água limpa num setor que a Petrobras já está falando bastante sobre transição energética, mundo verde, exatamente. E essas empresas ainda não. Então, elas ainda estão correndo no mundo e na raia do petróleo. E talvez esse mundo ainda dê bastante dinheiro até a transição ocorrer, né? Né? Até porque, na prática, qual é a meta da transição, né? Para que ano? Quem colocou aí? Tipo, 2050, segundo a China, né? Bom. Só que até lá eles vão passar pelo pico energético, pico de carbono, e aí a gente vai ficar discutindo para onde vai a Petrobras. E até lá a China não é o mercado inteiro também, né? Bom, gente, eu acho que a lição que fica aqui é a possibilidade de rotação entre empresas do mesmo setor, a rotação dos seus investimentos entre empresas do mesmo setor. E hoje a gente tem muita possibilidade também de rotação entre empresas do mesmo setor de países diferentes, de mercados diferentes. Investir lá fora hoje é muito simples. Então, você, investidor pessoa física, você que tem uma conta no banco e opera seus investimentos, ou tem um assessor que opera seus investimentos, você pode optar também por surfar essas ondas em mercados diferentes. Falar, Petrobras não faz mais sentido, mas eu acho que o petróleo vai fazer sentido até 2030.
e você pode surfar em outras petroleiras globais, aproveitando essa rotação de empresa e de mercados. Faz sentido colocar isso no seu radar, porque é o que muitos estão fazendo, e por isso, né, os gigantes estão fazendo, e por isso as petroleiras juniores estão crescendo no Brasil. Até por isso que tem as recomendações de compra, mas tem as top picks do setor, né? Você tem que fazer, quando você monta sua carteira, você tem sua disposição, mas realmente muito difícil você não se expor ao petróleo. Ainda é. Bom, acho que com essa encerramos mais um dos nossos Ligando os Pontos. A gente está muito feliz com o resultado que temos tido aqui, vocês conversando com a gente, compartilhando o vídeo, curtindo o canal. Venham, fiquem mais, deixem nos comentários suas opiniões, que elas importam muito para nós. Comentem embaixo o que você achou do assunto, siga a gente no Instagram, no Twitter e no TikTok. Muito obrigada e até a próxima.